Bom pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre bateria. Basicamente eu vou falar sobre bateria LiPo, que é esse estilo aqui. Como carregar, os cuidados que tem que ter com elas e tal. Existe também as baterias NiMH, que elas são tipo baterias, é como se fossem pilhas recarregáveis. Na verdade, os packs dessas baterias é como se fosse algumas pilhas recarregáveis ligadas em série ou em paralelo, dependendo do quanto que se quer de voltagem e de capacidade de miliampere-hora. Mas hoje eu não vou falar muito delas não. Na verdade eu não vou falar sobre elas não. Vou falar sobre as LiPos basicamente. Bateria LiPo é esse estilo de bateria aqui. Normalmente elas vêm com esses quadradinhos aqui. Elas são bem fechadas. Você não tem acesso às células delas. Você não consegue ver e tal. Elas são mais leves, são bem leves, tem grande capacidade normalmente. Você vê, essa daqui é de 2.200 mAh e olha o tamanho dela, bem pequeno, entendeu? Comparado a uma caneta aqui, a um hidrocor, olha o tamanho dela, é bem pequena e a capacidade é 2.200 mAh. Então é uma bateria leve e pequena para a capacidade que ela tem. As baterias LiPo, elas são feitas de, se eu não me engano, são polímero de lítio. Daí o nome LiPo, entendeu? Que em inglês significa, abreviando, significa LiPo. Então elas são conhecidas como isso, como LiPo. As baterias LiPo, elas têm cada célula delas, deixa eu ver se dá para ver aqui, cada célula da bateria LiPo, ela tem 3,7 volts. Então, o que acontece? Cada bateria, você vai ter que, quando você escolher a sua bateria, você vai ter que escolher quantas células que você quer. O que essas células significa? Significa quantos volts essa bateria vai ter. No linguajar de modelismo, a gente chama a célula da bateria de S. S. O que significa? Cada S significa célula. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, essa daqui são 3 S. Foca a câmera, isso. Olha lá, tá vendo? 3 S. O que vai me dar 11,1 volt. Que é o que é isso? São 3 células de 3,7 volts. Então 3,3,7 vai dar 11,1 volt. Além do número de células, você tem que procurar também saber a capacidade dela. Por exemplo, essa daqui, ela é 3S, ou seja, 3 células, que vai dar 11,1 volt, e ela tem a capacidade de 1.450 mAh. A bateria é sempre miliampere. Então esse número que está escrito aqui é miliampere. Essa daqui, ela veio em ampere, então tem que tomar cuidado com isso. Normalmente elas vêm escrito em miliampere, só que essa daqui tá 2,2 ampere. O que é isso? 2,2 ampere significa 2.200 miliampere. Porque miliampere é uma escala de ampere. A unidade básica é ampere e miliampere é um divisor de ampere, ou seja, é como se fosse ampere, é como se fosse metro
e miliampere como se fosse centímetro, entenderam? Aí o que acontece? Normalmente ela vem escrita aqui 2.200 miliampere, mas nesse caso não é não. Então, vamos recapitular. Quando você for comprar uma bateria, você tem que ver quantas células você vai precisar. Aí você vai ter o número de S's, ou seja, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S e por aí vai. Vai ter que ver a capacidade que você vai querer, que no caso vai depender da carga que a bateria vai ter, ou seja, essa daqui ela é 1450 mAh. Essa daqui é 2.200 mAh. 2.200 mAh é maior, obviamente, do que 1.450. Então, essa bateria aqui, ela vai ter mais carga, ela aguenta, ela tem mais capacidade do que essa daqui de baixo. Entendeu? É como se fosse uma caixa d'água. Essa daqui armazena mais água do que essa daqui. Mal comparando, é mais ou menos isso daí. Então, você já definiu quantas células você quer, que é quantos volts. Você já definiu a capacidade que você vai querer. Agora, você vai ter que definir, que é um dos passos mais importantes, que vai definir se a sua bateria vai aguentar o tranco ou vai explodir na primeira volta do carrinho que você der, é a capacidade de descarga dela. O que é a capacidade de descarga? Deixa eu tentar focar aqui. A gente costuma falar de C. C de casa mesmo. A letra C. Foca a câmera. Bom, não sei se aqui vai dar para focar. O que acontece? O C nada mais é do que a capacidade da bateria descarregar. Olha só. Aqui tá 2.200 mAh. Miliampere, mAh é o que? Miliampere hora. A 35-70C de charges. Ou seja, ela consegue carregar 2.200 mAh a 35C, tendo picos de 70. Isso aqui tem que tomar cuidado. Ela consegue manter 35. Vez ou outra ela consegue ter picos de 70C, mas ela não consegue manter descarregando 70C constante. Ela consegue manter 35C constante. Bom, vamos lá. O que significa cada C desse? Cada C é a capacidade da bateria. Ou seja, essa bateria aqui ela é 2.200 mAh. Se ela fosse de 1C, ela descarregaria 2.200 mAh. Se ela fosse 2C, ela descarregaria 2 vezes 2.200 mAh, ou seja, 4.400 mAh. Ela é 35,6, então o que acontece? Ela descarrega 2.200 mAh 35 vezes. Ou seja, isso é carga pra caramba. Essa daqui, ela descarrega, deixa eu ver, ela não tem nem a capacidade dela aqui. Ela não vem nem escrito a capacidade dela aqui. Mas o que acontece? Essa bateria aqui, ela não é para automodelo, ela é para rádio. Ela é o que? Ela é para o transmissor. Eu uso ela nesse meu transmissor aqui, ó. Eu uso ela nesse meu transmissor aqui. Aí eu tiro, em vez de eu ficar colocando bateria, em vez de eu ficar carregando pilha, eu coloco bateria aqui, ó. Eu coloco nesse encaixezinho aqui. Deixa eu tentar focar aqui para ver. Não vai dar para focar, mas eu encaixo ela ali. Eu tirei o pack dela de pilha, desse carregador. Eu não tô com ele aqui, senão eu ia mostrar para vocês.
desse transmissor aqui, desse meu controle. Eu tirei o pack que vinha com, acho que eram 8 pilhas. Ninguém aguenta, né? Ninguém merece ficar colocando 8 pilhas constantemente em controle. E vou falar uma coisa para vocês, consome bastante. É tipo, tem que carregar toda hora as pilhas se você usar pilha recarregável. Se você usar alcalina, vai ter que comprar pilha toda hora. Então eu desisti e comprei isso daqui. Essa bateria aqui. É muito mais fácil. Só que, como ela é de descarga baixa, ela tem esses fiozinhos. Olha, reparem como que o fio dela é bem fininho. Porque a descarga dela deve ser no máximo 1C, 2C no máximo. Não deve ultrapassar 2C. Deve ser 1C no máximo, ou 2C no máximo. Ou seja, 1450 mAh vezes 2. No máximo que ela deve aguentar. Essa daqui já aguenta 35. Ou seja, olha só a grossura desse fio. Comparem esse fio com esse. Eu vou colocar um sobre o outro para vocês verem. Some. Tá vendo? Olha só. Some. Olha a grossura desse fio aqui. Esse fio é muito fino. É mais fino do que caixa de som de carro. É aquele fiozinho bem de fone de ouvido. Isso mesmo. É de fone de ouvido de celular. A grossura dele. Esses daqui já são fios grossos. Depois eu tenho que ver na tabela. E outra coisa. São fios de silicone. O que acontece? Eles aguentam alta temperatura. Depois existe uma tabela, eu não lembro de cabeça, que mostra quanto de corrente cada bitola de fio consegue passar. Esse, no caso aqui, não sei se tá dando para ver, ele é 12 AWG. É um padrão americano. Ele é 12 AWG 200 graus Celsius. Ou seja, ele aguenta ele aguenta passar muita corrente e esquentar muito. Ele é um fio especial, ele é de silicone. Então, o que acontece? Só aí já dá para ver a diferença de descarga que uma bateria e a outra consegue. Então, vamos lá. Quando for comprar uma bateria, tem que pensar quantas células vai ter, qual a capacidade dela e qual a capacidade de descarga dela. Entendeu? Isso tudo vai ser baseado no que o ESC precisa. Número 1. Na verdade, o número 1 é o motor. O quanto o motor precisa e o quanto o ESC vai fornecer para esse motor. Na verdade, o fundamental é o motor, porque a gente compra o ESC baseado no motor. Entendeu? Se o motor, vamos supor, puxa 100 A com pico de 150, 120, sei lá, eu vou comprar um ESC de 150. Porque eu vou aguentar o pico de 120 do motor e ainda vai sobrar um pouco e o meu ESC não vai queimar. Só que, em compensação, a minha bateria também tem que aguentar essa descarga toda que o motor vai puxar. Então, é mais ou menos isso. A bateria LiPo, agora vamos aos cuidados que ela tem que ter. Bom, já tem 13 minutos de vídeo, quase 14. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar esse vídeo num outro falando sobre os cuidados que as baterias LiPo tem que ter e posteriormente como faz para carregar, balancear, essas coisas todas, tá bom, pessoal? Então vou dar continuidade nesse vídeo em um outro arquivo para ficar mais fácil até para vocês procurarem no YouTube e tudo. Falou, até daqui a pouco.